administração pública, organização da administração, noções de centralização, descentralização e desconcentração. A fonte desse resumo foi retirada do livro Direito Administrativo Descomplicado, dos autores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Vamos agora falar um pouquinho de noções de centralização, descentralização e desconcentração. O Estado exerce a função administrativa por meio de órgãos, pessoas jurídicas e seus respectivos agentes. Para o desempenho de suas atribuições, o Estado adota duas formas básicas de organização e atuação administrativas, que são a centralização e descentralização. Ocorre a chamada centralização administrativa quando o Estado executa suas tarefas diretamente por meio dos órgãos e agentes integrantes da denominada administração direta. Neste caso, os serviços são prestados diretamente pelos órgãos do Estado, que são despersonalizados, integrantes de uma mesma pessoa política, que é a União, Distrito Federal, Estados ou municípios. Agora, ocorre a chamada descentralização administrativa quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas e não pela sua administração direta. A descentralização pressupõe duas pessoas distintas: o Estado, a União, o Distrito Federal, um Estado ou um município, e a pessoa que executará o serviço, por ter recebido do Estado essa atribuição. A descentralização pode ocorrer mediante outorga, também denominada descentralização por serviços, ou mediante delegação, também chamada descentralização por colaboração. A descentralização será efetivada mediante outorga quando o Estado cria uma entidade, pessoa jurídica, e a ela transfere determinado serviço público. A outorga pressupõe obrigatoriamente a edição de uma lei que institua a entidade ou autoriza sua criação e normalmente seu prazo é indeterminado. É o que ocorre na criação das entidades da administração indireta. O Estado descentraliza a prestação de serviços, outorgando-os a outras pessoas jurídicas, que são as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. A descentralização é efetivada mediante delegação, quando o Estado transfere por contrato, concessão ou permissão de serviços públicos, ou ato unilateral, autorização de serviços públicos. Unicamente a execução do serviço para que a pessoa delegada o preste à população em seu próprio nome e por sua conta e risco, sob fiscalização do Estado. A delegação por contrato é sempre efetivada por prazo determinado. Ponto importante: em nenhuma forma de descentralização há hierarquia. Na relação entre a administração direta e a indireta, disse que há vinculação e não subordinação. Passemos agora ao estudo da denominada desconcentração administrativa. Diferentemente da descentralização, que envolve sempre mais de uma pessoa, a desconcentração ocorre exclusivamente dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. Trata-se a desconcentração de mera técnica administrativa de distribuição interna de competências de uma pessoa jurídica. Ocorre desconcentração administrativa quando uma pessoa política ou uma entidade da administração indireta distribui competências no âmbito de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços. Exemplificando, ocorre desconcentração no âmbito da administração direta federal quando a União distribui competências entre diversos órgãos de sua própria estrutura, tais quais os ministérios, como o Ministério da Educação, Ministério dos Transportes, etc. Ou quando uma
autarquia, por exemplo, uma universidade pública estabelece uma divisão interna de funções, criando na sua própria estrutura diversos departamentos, como departamento de graduação, departamento de pós-graduação, departamento de direito, departamento de filosofia, departamento de economia e etc, etc. Impede frisar que a desconcentração, mera técnica administrativa de distribuição interna de atribuições, ocorre tanto no exercício de competências pela administração direta quanto pela indireta. Agora, interessante. Por que a desconcentração ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica? Surge relação de hierarquia, de subordinação entre os órgãos dela resultantes. No âmbito das entidades desconcentradas, temos controle hierárquico, o qual compreende os poderes de comando, fiscalização, revisão, punição, solução de conflitos de competência, delegação e avocação. A doutrina costuma classificar a desconcentração tomando por base o critério utilizado pela administração para sua adoção em a. Desconcentração em razão da matéria, Ministério da Saúde, da Educação, etc. B. Desconcentração em razão do grau ou da hierarquia, como ministérios, secretarias, superintendências, delegacias, etc. E C. Desconcentração pelo critério territorial, Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil, em São Paulo, como também no Rio Grande do Sul, etc, etc. É isso. Fico por aqui, fecho o notebook e apago a luz.